Pessoal, esse é o 14º vídeo do nosso curso. Ele faz parte de um conjunto de aulas que abordam possíveis arranjos institucionais para a realização da ATES, a partir de diferentes agentes como o poder público, os movimentos sociais e a sociedade civil e iniciativa privada. Nesse vídeo falaremos mais diretamente do papel das universidades, destacando o seu caráter fundamental tanto para o percurso de formação dos futuros arquitetos, como também da capacitação dos atuais arquitetos, mas também na realização de projetos de extensão diretamente vinculados às demandas sociais, com interlocução direta com as comunidades, com os movimentos sociais e com o poder público. Falaremos também da função fundamental das universidades em produzir um conhecimento aplicado à resolução das demandas e problemas ligados à ATES, através de pesquisas acadêmicas em diversos níveis. E para dar conta desse tema, vamos primeiro desenhar um panorama geral das escolas de arquitetura e urbanismo do Brasil, em seguida do perfil dos egressos e currículos escolares, mas também refletiremos sobre o papel fundamental das universidades como promotoras de ATES através do tripé universitário, ensino, extensão e pesquisa. Em seguida, discutiremos quais são os aspectos pedagógicos necessários para uma formação crítica e reflexiva e também sobre a função social da arquitetura e urbanismo. Falaremos ainda sobre a necessidade de maior integração entre a graduação e a pós-graduação e também sobre a criação de arranjos diversos para a prática de artes, apresentando algumas experiências que têm a assistência técnica na sua essência. Precisamos nos fazer as seguintes questões. Será que arquitetas e urbanistas brasileiros são formados e capacitados para trabalhar em assistência técnica? De que formas o percurso de formação profissional possibilita uma atuação concreta e crítica relacionada às demandas dos grupos sociais vulneráveis? Será que as universidades e faculdades do país promovem a geração de conhecimento para artes? As respostas a essas questões fundamentais não são tão simples. O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil atravessa um período de grandes transformações. Por um lado, ocorre uma rápida expansão dos números de cursos e de vagas no ensino superior, que impõe uma dificuldade no entendimento do perfil ou dos perfis dos egressos. Ocorrem também transformações rápidas e importantes nos instrumentos técnicos de projetação e representação, e ainda no ensino-aprendizagem, nas condições de infraestrutura e de formação dos docentes. Somam-se ainda os escassos debates e reflexões sobre o quadro geral do ensino de arquitetura no país, ainda que encontros importantes como o ENAMPAIC, o ENAMPUR e aqueles realizados pela ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, realizem esforços nesse sentido. Segundo dados do MEC, de 2000 a 2010 foram criados 564 novos cursos de arquitetura e urbanismo do país, totalizando atualmente 810 cursos ativos. Foram cerca de 140 mil novas vagas abertas, sendo cerca de 70 mil na modalidade à distância. Atualmente, são 45 cursos à distância ativos no Brasil e desses 25 já iniciaram suas atividades. Por outro lado, levando-se em consideração os resultados do ENAD, apenas 28 desses cursos, cerca de 3% do total, atingem o conceito 5. Outros 315 cursos têm conceito 1, 2 e 3, e mais de 413 cursos nem foram avaliados ainda. Esse cenário de rápidas transformações necessita, portanto, um esforço amplo de análise e compreensão para possibilitar, de modo mais amplo, uma reflexão sobre a trajetória de formação profissional em arquitetura e urbanismo, assim como o lugar, o papel da ATES nessa trajetória. Então, mexer curricularmente, né, no sentido de dar essa formação mais ampla e preparar o aluno para atender
muito mais do que a demanda delimitada pelo mercado, né, atender o grosso da população brasileira, do ponto de vista de habitação, de interesse social, etc., precisaria ter ações com muito mais profundidade, né, nesses currículos. Então, nesse ponto, as atividades de extensão, quando começam a se tornar obrigatórias, elas abrem esse campo, né? Então, tem muitas interpretações. Muitas vezes se confunde o projeto de extensão com pesquisa, né? Onde o sujeito da ação ele está fora. Não é que você vai lá doar alguma coisa, não, você vai aprender também. Então, é uma troca. Então, o professor vai ter uma troca, os estudantes vão ter uma troca, a comunidade vai receber. Então, é um trabalho de ensino e de aprendizado. O grande desafio é a função social da universidade, com essa tríade, certo? Que tem a ver o quê? Com um projeto de país, um projeto de desenvolvimento e redesenvolvimento. Nós temos que questionar a palavra desenvolvimento, claro, para não cair no desenvolvimentismo. Porque o lugar da universidade é o lugar do pensamento crítico, em todas as suas dimensões. Tudo. A universidade é uma miríade de pensamento. Então, ela, quanto mais universal, melhor. Mas é fundamental que ela seja voltada para o seu povo, né? O seu povo que sofre, que não tem acesso. Então, grande conquista nós tivemos essa cultura da tríade, depois a cultura de democratização da universidade. Mas é o seguinte, os negros, que são 56% da população, têm que entrar na universidade. Foi uma grande a conquista dos últimos anos, o povo indígena também, e os pobres, certo? Então, isso foi um grande avanço que a universidade teve. Ela tem um avanço, vamos dizer, ela é europeizante, mas cada vez mais ela começa a ter uma cara negra, uma cara não branca, entendeu? Então, nós temos que ir à diversidade de cores. As cosmovisões, que não são europeias, mas vêm os povos da terra, os povos tradicionais. O sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro é uma referência para pensar qual tipo de universidade é necessária. Ele coloca de forma contundente que a universidade deveria ser uma instituição científica, mas também uma instituição política, na medida em que produz conhecimento com uma perspectiva de transformação da realidade, abrangendo a inserção do país, da sociedade, na economia mundo. Isso é, problematizando temas como a autonomia da universidade, o seu desenvolvimento e produção de conhecimento crítico, criativo e contextualizado. Isso significa cultivar na universidade um pensamento próprio, que não pode ser uma cópia, mas sim aquela que enfrenta um drama histórico original. Dizia Darcy Ribeiro na clássica obra A Universidade Necessária, de 1975, a mais alta responsabilidade da universidade consiste no exercício da criatividade cultural e científica e de conscientização e crítica da sociedade. Isso jamais se conseguirá despolitizando-a. É verdade que haverá resistências de todo tipo, resistência ideológica em nome de uma falaz neutralidade das ciências, solenes advertências de que a abertura da universidade ao povo implicará fatalmente uma queda de nível da eficácia técnica e científica. Nada, portanto, mais próximo do significado que a arte pode ter nas universidades e de como as universidades podem colaborar no aprofundamento e repercussão da arte no campo da arquitetura e do urbanismo. A Artes acaba organizando um campo de trabalho, de formação, né, de atuação, que tem que lidar com a realidade brasileira, né, com a realidade e não inventando, né, uma realidade, né, lidar com os problemas que esse país, né, latino-americano, na periferia do capitalismo e tal, nos apresenta. Então, para dizer o seguinte, né, quer dizer, a realidade dos assentamentos populares, né, do vilas, favelas, né, com os nomes variados que tem pelo Brasil todo, ela é presente em todas as cidades brasileiras. Isso tem que ser um assunto não lateral, né, no processo de formação. É um assunto estrutural, né? E aí, como eu tenho discutido, né, com a minha companheira, minha amiga Karina Leitão, lá na FAO,
A gente lida com isso de um jeito muito separado na estrutura da universidade, né? Na estrutura de financiamento da universidade, na estrutura institucional da universidade, né? De ensino, pesquisa e extensão, e a gente brinca que no país do Saci, essas coisas têm que estar tudo num pé só, não é um tripé, né? É tudo num pé só e pulando para se equilibrar, né? Misturar essas coisas, né? As experiências de pesquisa, extensão e ensino, né? Reconhecer o ensino na pesquisa, a pesquisa na extensão, a extensão na pesquisa e no ensino, né? Como formação em arquitetura e urbanismo hoje não pode prescindir de discutir amplamente esse campo e de discutir ele com esse olhar da dialogicidade, da participação dos futuros moradores ou os moradores desses assentamentos, né? Acho que é a forma da gente lidar com uma leitura crítica da realidade e com as possibilidades de intervenção que nos apresentam, né? Percebe-se, portanto, que a relação entre a ATES e as universidades deve ser necessariamente a de um diálogo com transformações recíprocas. A universidade, investindo sua estrutura e sua capacidade de integrar campos profissionais, de produzir conhecimento, de disponibilizar um rico material humano para o enfrentamento das questões concretas existentes nas cidades brasileiras, e de outro, a ATES ajudando a transformar a própria lógica de funcionamento das escolas de arquitetura, ressignificando as práticas pedagógicas, ressignificando as formas de ensino-aprendizagem, os métodos e critérios de produção da reflexão e do conhecimento. As universidades, vejam, se apresentam como um agente necessário para a ATES, assim como a ATES se torna também uma instância transformadora das universidades. Como um pontapé inicial no percurso de formação das arquitetas, arquitetos e urbanistas, a graduação em arquitetura e urbanismo cumpre o papel básico, fundante, ou seja, trazendo para o nosso campo a instância que vai formar o lastro a partir do qual a prática profissional e a atuação cidadã deverá ocorrer. Se a universidade não cumprir a função fundamental de abertura de horizontes, de construção política e ética da prática profissional, de fomento a uma percepção crítica, solidária, empática e comprometida da função social da arquitetura, então continuaremos a contribuir na reprodução de espaços urbanos repulsivos, segregados, desumanos e impessoais. No entanto, a universidade não é somente sala de aula. O ensino é uma de suas facetas mais importantes, mas não é a única. Diz a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 207, vamos citar: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É isso que a gente chama do tripé universitário. Mas então, afinal, o que é extensão? Qual a importância desse princípio da indissociabilidade para a concepção de universidade e para a produção do conhecimento no contexto universitário? Como se materializa a articulação entre ensino, pesquisa e extensão por meio das atividades universitárias? Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, a extensão universitária pode ser assim definida. Trata-se de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Os significados e o alcance do conceito de extensão universitária, no entanto, não são estáticos. Eles se alteraram profundamente ao longo da história no Brasil, assumindo várias matizes conceituais. Da oferta de cursos para a comunidade externa, da realização de serviços, de uma visão assistencialista da extensão como promotora da função social da universidade, ou até a extensão como mão dupla entre universidade e sociedade, ou então a extensão cidadã. Com tudo isso, é possível verificar uma constante ressignificação da extensão, tanto nos aspectos internos a instituições de ensino, como na sua relação com as comunidades em que estão inseridas. A formação docente. E a formação docente, política, pedagógica, tem que ver com esse problema que você lançou.
da disciplina. O problema da disciplina não é só um problema ético, não é só um problema pedagógico, porque é, sobretudo, também um problema político. Quer dizer, a educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto, não vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. E se eu não posso ser um autoritário, eu caio direto de novo na questão da disciplina. Quer dizer, eu tenho que formular teoricamente a disciplina e, ao mesmo tempo, eu tenho que viver essa disciplina que eu formulei teoricamente. Quer dizer, eu tenho que praticar a minha teoria. O educador e teórico da educação Paulo Freire, na sua importante obra Extensão e Comunicação, traz reflexões importantíssimas sobre os compromissos sociais, políticos e éticos que devem ser assumidos na prática da extensão universitária. Em grande medida, a Universidade Brasileira, no entanto, pratica a extensão universitária de modo muito mais restrito, privilegiando as ações de ensino e de pesquisa. A concepção mais profunda e integrada de extensão deve colocar sua importância como estratégia fundamental de articulação entre o ensino e a pesquisa. A gente deixa de fazer projeto técnico, né, para dentro, que sejam apenas simulações de cenários, e vai para fora e começa a interagir com a sociedade, começa a produzir projetos, né, que tenham uma utilidade, que tenham aplicabilidade, né? Isso é assistência técnica, só que ela tem várias formas de se fazer, né? Tem assistência técnica governamental, né, que é uma coisa de resolver um problema específico, né, de chegar e fazer melhorias habitacionais, né, e, enfim, temos essas várias possibilidades de assistência técnica, mas nós temos que a gente chama mais de assessoria técnica, né, que envolve as pessoas nesse saber fazer, né? Então, temos várias possibilidades aí. Então, se você está num território de conflito, você tem que gerar um produto, um conhecimento que vá servir para o enfrentamento de mudança, pela transformação social. Então, eu acho que são assistências técnicas ou assessorias técnicas que se diferenciam quando você tem uma transformação social, né? Quando a própria educação, ela se transforma, né? Te transforma e transforma a realidade. É bem freiriana isso, né? É diferente de você ir lá apenas cumprir uma coisa localizada, né? Uma demanda localizada. É você entender a complexidade, as relações que se dão naquele território, as relações de solidariedade, como que você potencializa isso, né? Então, eu entendo a assessoria técnica que a universidade faz, que pode fazer mais, é nesse sentido, né? Dessa experimentação conjunta, né? Com a sociedade, com a comunidade, né? Para transformar a realidade e não dar continuidade ao que está. Né, ir lá pontualmente resolver um problema, né? Mas cabe ainda tecer uma reflexão agora sobre a necessária articulação entre a ATES, a extensão universitária e a pós-graduação. Estudos mostram que no Brasil cerca de 95% do total de pesquisas realizadas são feitas nas universidades, em sua maioria nos programas de pós-graduação das universidades públicas. De uma forma geral, a pós-graduação é definida como um curso regular que se superpõe à graduação, com o objetivo de desenvolver e aprofundar a formação científica, cultural e profissional adquirida no âmbito da graduação. No entanto, não é incomum, mas bastante recorrente, que a pós-graduação siga um percurso relativamente autônomo, separado, isolado da graduação e com pouquíssimos vínculos com a extensão universitária. É muito importante essa relação que tem sido muito
estanque, tem sido relativamente estanque, eu diria, né? A graduação voltada mais para uma formação técnica profissional e a pós-graduação voltada para a capacitação técnica científica, mas são atividades voltadas estritamente para uma formação acadêmica de pesquisadores e docentes. O diálogo com a graduação tem sido basicamente com as bolsas de iniciação científica, com a titulação de professores da graduação. Então, isso vai criando vínculos, mas não necessariamente vínculos de projetos em comum, a não ser dos grupos de pesquisa. Então, acaba criando um certo vínculo. Mas não em atividades de extensão, por exemplo, que ampliaria mais, é o que eu entendo, ampliaria mais essa relação. Sobre a pós-graduação chamada lato sensu, que são as especializações e o aperfeiçoamento, essas também não têm vínculo histórico com a graduação. É claro que ela absorve mais o aluno recém-formado, mas não de forma direta com o diálogo com a graduação. E nesses cursos de lato sensu, historicamente também, eles têm sido voltados mais para tecnologias de ponta, gestão pública, gestão de empresas, grandes empresas, muito ligado também ao mercado, né? Então, esses cursos, eles também não absorvem atividades de extensão. Então, e eu vejo que é na extensão que está o potencial da relação da graduação e da pós-graduação. Recentemente, a gente vê uma multiplicação de grupos de pesquisa que adotam a relação intrínseca ensino, pesquisa e extensão. E também, mais recentemente, surgiram as bolsas de extensão, né, com o fomento do PROEXT, que, infelizmente, é um programa que está parado desde 2016. Né? Destaco, sobretudo, o curso lato sensu, nessa modalidade residência acadêmica, que tem uma estreita relação com a extensão e uma maior aproximação com a graduação. Considero que esse é um elo fundamental, né, para esse relacionamento. Falando de uma questão que eu acho fundamental para ser discutida nisso, que é a aprovação agora da resolução número 7, né? É uma resolução de 2018 de curricularização da extensão. Né? O Conselho Nacional de Educação aprovou em dezembro de 2018 e dá 3 anos, ou seja, está terminando por agora, né, para que se implante nos projetos políticos pedagógicos a extensão como atividade curricular. Então, isso é um desafio para as faculdades de arquitetura, urbanismo, todas as outras, mas, sobretudo, para nós, onde a prática é fundamental, seja a prática projetual, seja a prática da construção, né, o aprendizado na prática. Então, essas práticas extensionistas que ocorrem mais na graduação, os chamados escritórios modelos, enfim, essas assessorias, às vezes dentro de alguma disciplina se exercita algum trabalho extensionista com alguma comunidade ou alguma demanda que chega à universidade, mas isso de uma forma não continuada, né? E não curricular também. Então, eu acho que o desafio é esse, é trazer a extensão para o ensino, indissociável, ensino, pesquisa e extensão, e a possibilidade de fomento para isso. Então, é aí que eu acho que vem essa possibilidade de integração maior. Não é raro também o surgimento de críticas que apontam um certo isolamento de parcela importante das pesquisas realizadas em nível de pós-graduação no país, que em muitos casos acabam circunscritas aos ambientes acadêmicos, com baixo impacto social ou com uma pequena aderência aos principais problemas sociais relacionados a determinado campo do conhecimento. Nesse sentido, a aproximação da ARTES com a pós-graduação, situação explorada por algumas iniciativas pioneiras que abordaremos no próximo tópico, surge como uma possibilidade de levar uma ressignificação política fundamental para todo o processo educacional, desde a graduação até a pós, desde o ensino até a produção de conhecimentos novos, socialmente situados e úteis, não no sentido de uma utilidade instrumental e alienada, mas fundamentada em um compromisso social radical. É nesse sentido que vemos surgir com cada vez mais força os programas especializações e residências em assistência técnica no Brasil, colocando também a pós-graduação como um espaço privilegiado do exercício da ARTES e da produção de conhecimento voltado para a ARTES.
Se a gente tiver interesse, se há interesse, né, de trabalho, principalmente se a atividade de extensão e assistência técnica como uma atividade de extensão, e seja por parte do estudante de graduação, do mestrando e do orientador, do professor, se houver uma vontade, um interesse de integração, ele existe. A gente consegue fazer. Existem bloqueios para isso? Existe, mas a gente consegue. Agora, não é uma coisa fácil por causa da questão de cronograma. Então, por exemplo, se você faz um trabalho de assistência técnica, né, através de um trabalho de extensão, de assistência técnica numa comunidade, é bem provável que o aluno de graduação, conforme a fase que ele esteja, ou o aluno de mestrado, conforme o período que ele esteja, que esse trabalho ainda vai continuar e ele já acabou, já se formou, ou ele já acabou o mestrado. Então, isso às vezes acontece. Então, a gente tendo esse processo de compromisso, seja do mestrando, seja do graduando, e dos professores também, né? Porque tem que ter um compromisso dos professores. Porque às vezes os professores mudam as suas, né, os seus cronogramas, seus planos, suas agendas, mas se a gente houver esse compromisso, né, ela é possível. Entre permanências e transformações, entre dificuldades e potencialidades, a ATES tem ganhado espaço nas escolas de arquitetura e urbanismo do país, em diversas frentes, ou através das diversas frentes, como ensino, pesquisa e extensão, e ainda nos diversos níveis, graduação e pós-graduação. A gente vai abordar agora, de forma rápida e sucinta, algumas dessas experiências e arranjos que se apresentam de forma muito rica e variada, tanto no que diz respeito aos atores e instituições envolvidas, quanto nos objetivos propostos, as estratégias pedagógicas, temas desenvolvidos e impactos alcançados. Apresentaremos aqui algumas frentes principais: os escritórios modelo, grupos extensionistas e laboratórios integrados, as disciplinas de artes na graduação, os cursos de especialização, os programas de residência, como acontece na UFBA e recentemente na UNB. Basicamente, um escritório modelo de arquitetura e urbanismo, um EMAL, ele é um coletivo estudantil que realiza a extensão popular. Ele foi estruturado pelos estudantes ali na década de 90, mais ou menos, e oficializado pela Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, a FENEA. E o escritório modelo, ele entende a extensão como peça fundamental na formação profissional, assim como o ensino e a pesquisa. Então, a gente busca, através da nossa prática, afirmar um compromisso com a realidade social da comunidade, onde a universidade está inserida, né? E, enquanto o EMAL, a gente atua como uma organização autogerida por estudantes, e a gente entende que essa autonomia, ela é um elemento fundamental dentro da nossa proposta de atuação horizontal. Então, a nossa prática, ela funciona principalmente porque não existe essa hierarquia, nem na nossa organização, nem nos projetos e discussões, tanto dentro da universidade quanto fora, né? Então, a gente trabalha junto com grupos sociais e comunidades organizadas, porque a gente entende o direito à habitação e à cidade como direitos fundamentais. Pode-se dizer, então, que a atividade do EMAL ela funciona como uma assessoria técnica, exercitando projetos participativos e populares, e se comprometendo com as comunidades com as quais a gente trabalha. Junto, a gente busca fortalecer, então, os movimentos de luta que já existem, né? A gente não se propõe a uma realização de projetos prontos e acabados, porque a gente entende a arquitetura que ela é um processo, né? A gente desenvolve, então, projetos e metodologias práticas e participativas junto com esses grupos. Então, segundo a FENEA, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, existem cerca de 50 escritórios modelo espalhados por todo o Brasil. E aí, desses, aproximadamente 30 encontros ativos hoje. Mas e com a relação entre os EMALs? A gente é uma rede que atua pelo Brasil junto a grupos sociais organizados na luta pela direito à cidade, a moradia, que conecta também os movimentos com os quais trabalhamos. E essa rede de contato ela é fortalecida através de encontros periódicos, que podem ser tanto em escala nacional como em escala regional. E aí, é nesses encontros que a gente estabelece uma forte relação de troca de experiências, de vivências, de formação, distribuição de demandas, enfim, toda uma articulação e formação política que ocorre.
o Periférico Trabalhos Emergentes é um grupo de pesquisa e extensão, né? Começou como projeto de extensão de ação contínua, que a gente chama de PEAC, da Universidade de Brasília, né? Desde 2016, né? Mas, na verdade, as demandas já vêm desde 2013, desde que eu entrei no escritório Modelo Casas, né? Eu fui até este ano orientadora, coordenadora, assinando pelos trabalhos, né, do escritório Modelo, identifiquei demandas nos trabalhos finais de doação, né, que eu acho um desperdício esses trabalhos serem abstratos e ficarem guardados dentro da universidade. Então, eu sempre fui da prática, né, eu vim para a universidade, eu tive escritório de arquitetura e urbanismo em Belo Horizonte, né, fiz o UFMG, então eu trago isso sempre dessa aplicação, essa prática, né, importante junto com a produção de conhecimento. E daí, a partir dessas demandas, né, junto aos movimentos sociais, né, a gente foi identificando nos territórios, né, os vários tipos de trabalhos que a gente poderia atuar, né, então, desde o campo, né, em assentamentos da reforma agrária, em planejamentos espaciais, habitacionais, ou mesmo de infraestrutura socioecológica, na cidade, né, não só projetos de habitação, mas de planos de bairro, parques, equipamentos comunitários, né. Então, com isso, a gente foi construindo aí, né, vários trabalhos. Hoje a gente deve ter uns 30 trabalhos, estão no site, o site é periféricoNB.com, e a gente vai aprendendo. Na verdade, eu digo que eu aprendi mais nos últimos 5 anos na prática, com esse interacionismo sociotécnico, segundo o Ricardo Neder, meu parceiro, né, que a gente aprende muito com esses saberes, né, populares, esses sujeitos sociotécnicos, né, assim, que entendem melhor o território, o que é bom, né, para eles, o que eles precisam, mas que essa tecnologia não está distante, né, esse também modo de esse jeito de trabalhar do arquiteto distante, né. Então, nós trabalhamos muitos códigos de processos, né, para produzir, para a elaboração de cenários, junto às comunidades. Então, a gente nunca chega com os projetos técnicos, né, prontos, mesmo durante as análises, né, das potencialidades diagnósticas, eles participam desse trabalho, desse processo. A gente se sente mais fortalecido unindo, né, a pós-graduação e a graduação. Os estudantes da graduação têm aquele lado de ir para a rua, né, de ir para o enfrentamento, de não ter medo, né, se eu sou muito da pedagogia freiriana, de deixar as habilidades, né, de cada estudante, né. Então, fizemos trabalhos belíssimos, assim, desde planos de bairro, né, esses projetos de parques, né, desde também planejamentos espaciais, infraestrutura no campo, socioecológica. Então, assim, a gente consegue, né, equipamentos comunitários, que os estudantes, eles conseguem, eles não têm medo, né, eles não têm medo de ir para... Então, é muito bonito esse trabalho de estudante de graduação, né, se a gente acredita nessa educação freiriana. E aí, só que a hora que você chega nos territórios em conflito, a gente precisa de apoio de estudos mesmo, com bases mais científicas, né, de que os órgãos tenham mais credibilidade, que as coisas não estão sendo propondo sem um estudo, né. Então, a gente começa a trazer, né, por exemplo, iniciação científica, né, iniciação tecnológica, né, PIBIC, PIBIT, e daí vem mestrandos que nos ajudam a formar esses estudos, aí vem os doutorandos também, né, então, a gente está, por exemplo, no território de Santa Luzia, que é uma situação de injustiça hídrica muito grande, que estão para ser removidos, e a gente está provando a injustiça ambiental que eles estão sofrendo com os nossos estudos ambientais. O papel é fundamental. Eu acho que o estudante que não passa por um projeto de extensão não sabe trabalhar com a realidade, né, assim, vai ter dificuldade, né, claro que tem muito estudante habilidoso, sensível, né, mas a gente acompanha a transformação do estudante ao longo do processo, né. Então, essas experiências que eu relatei aqui, tanto os meninos do escritório modelo como do periférico, eles vão se transformando ao longo,
porque eles acreditam mais neles, eles não são tolhidos, né? Eles são incentivados porque a extensão é meio que não é uma educação bancária, né? É onde você valoriza o estudante com o seu saber, né? Do mesmo jeito que a gente valoriza a comunidade com o seu saber, a gente valoriza também os saberes dos estudantes, que muitas vezes são tolhidos, né? Dentro da própria universidade, então eles se sentem mais fortalecidos, né? Assim, eles se sentem mais valorizados. E a transformação é nítida, assim, ao longo do processo. E também depois. Interessante aquela parte de problemas reais, de reivindicações, vamos dizer assim, existentes em determinadas localidades, né? Então não foge desse contato já desde o início, por conta de contato prévio dos professores, por conta de projetos de extensão que já estão sendo desenvolvidos nessa comunidade, nessa localidade, enfim, dessa disciplina. Então, a disciplina tem a TIS 1, que é, né, uma introdução, e a gente começa a investigar, qual é essa situação, problema, o que vai ser trabalhado, etc. O TIS 2, que é mais uma etapa de projeto, e a etapa 3, que eu estou mais envolvido, me envolvi mais no semestre passado, foi essa etapa mais também de transformar isso, né, esse sonho, esse ideal de sociedade, de trabalho, de relação da universidade com a comunidade, tentar concretizar ele através de um projeto efetivamente construído, enfim. Então, esse desafio de detalhar e levar essa disciplina adiante, né, que ela não pare ali. Então, isso é muito interessante, né. Também, eu acho que como ideia, assim, né, não é só a disciplina de um problema real, etc., mas é levar esse problema a uma solução efetiva, né. Quando foi por volta de um pouquinho antes de 2000, a FINEP fez uma chamada de projetos na área de saneamento e habitação. Então, nós apresentamos um projeto e, dentro de uma ótica de que se vê o saneamento numa perspectiva de menos cimento e mais engenharia social, fizemos uma proposta, então, de trabalhar com drenagem numa estrutura de aproveitamento dos espaços públicos e onde contar com a participação da comunidade seria extremamente importante. Esse projeto surgiu no bojo desse projeto FINEP. Então, o financiamento, uma parte veio daí, e depois que nós escolhemos o local exatamente, nesse processo, que já vinha um diálogo, uma parceria com a Prefeitura de São Bernardo, conseguimos articular um projeto, a maneira de intervir nessa viela, que obras seriam feitas. Tivemos uma consultoria dos professores da Escola de Engenharia, no sentido de detalhar o funcionamento e a eficiência do que estava sendo proposto. A participação da Prefeitura disponibilizando algum material e um equipamento, uma pequena escavadeira. Pudemos, através do projeto, contratar um pedreiro bastante especializado, que não só morava na região, é pedreiro, mas como é também professor na escola de construção que a Prefeitura mantém. Reunimos um grupo de moradores, um grupo de estudantes interessados em participar, e aí foi desenvolvido o projeto, juntamente com o Laboratório de Técnicas Construtivas, lá da FAO, e juntamos um grupo que envolvia
professores, profissionais, moradores, estudantes de graduação e de pós-graduação, e fomos para o terreno, fomos para o loteamento, encontrar quais seriam os locais mais problemáticos e, por outro lado, onde essas soluções de drenagem pudessem trazer soluções interessantes. Eu acho que aí cabe colocar mais uma questão, que nesse meio tempo foi montada também uma disciplina optativa de graduação, onde soluções várias foram propostas pelos alunos, e isso permitiu que esses alunos também viessem participar desse grupo envolvido em fazer esse projeto, e trouxessem também algumas das suas propostas para vários dos lugares do loteamento, o que nos ajudou a escolher esse local e uma proposta que fosse viável, tanto do ponto de vista, vamos dizer, operacional, quanto de custo. Antes de começar o projeto, quer dizer, além de ter todo o envolvimento da técnica e da engenharia, foi feito um curso que designamos de canteiro escola, e então esse curso foi a preparação dos conceitos que seriam aplicados, dos exemplos, do envolvimento da comunidade, e particularmente, o que foi muito interessante, de envolvimento da escola local. Então, além do projeto em si, nós desenvolvemos atividades na escola de motivação dos alunos. O trabalho ele começou como na disciplina de projeto de habitação. A primeira demanda de assistência técnica, nós acolhemos nessa disciplina de projeto de habitação de interesse social. A partir daí, as demandas passaram a ser tratadas nessa disciplina, enquanto projeto. A gente começa a priorizar leitura e discussão de textos, participação em seminários, e aí são alunos de graduação e de pós-graduação. A segunda parte do ensino são os cursos de extensão. E como esse curso de extensão a gente montou associada a uma disciplina optativa da graduação de arquitetura, eletiva para serviço social e direito, e uma disciplina optativa da pós-graduação, nós aí damos conta do universo do ensino. Bom, a extensão são os próprios projetos. Hoje a gente tem um projeto de regularização de um assentamento, e a gente tem duas pesquisas sobre regularização fundiária. Uma com o olhar da arquitetura e do urbanismo, e a outra pesquisa com o olhar de serviço social. A gente também tem um outro projeto de extensão, que é o mapeamento, acompanhamento dos conflitos, que alimenta as nossas discussões e a atuação do Fórum de Luta pela Moradia. E que tem uma pesquisa que vê quais são as experiências em planejamento conflitual, ou planejamento em situação de conflito. A gente também faz um outro tipo de atuação, que é atuar direto na cidade, participando dos espaços de participação que a cidade tem. Eu diria que hoje a gente tem dois tipos de dificuldade. A gente tem as dificuldades históricas e tem as novas dificuldades, que estão colocadas pelo nosso cenário mais amplo político que a gente tem hoje. Então, a gente teve uma redução drástica de recursos na universidade. E é lógico que isso rebate em bolsas, em apoio à pesquisa e à extensão. A outra coisa é que a gente dá um tratamento à questão da moradia que envolve um desafio político, econômico, social e técnico. Isso num cenário em que a gente vê a prioridade dada ao projeto de arquitetura enquanto desenho. É o desenho de pequenos trechos da cidade, é o desenho da moradia, mas sem ver este desenho no todo. É um enfrentamento de ideias sobre o que é arquitetura, o que é planejamento, o que é urbanismo. E a outra coisa que não é tão grave, mas também afeta, é a dinâmica do real não obedece ao nosso calendário acadêmico. Tem que conversar com o morador
desculpe, não vai ser no horário comercial, vai ser à noite, no final de semana. Então, você tem também essas diferenças. Bom, a gente continua, apesar de tudo. Quem está na universidade sabe que tem uma luta. Participar da universidade é um espaço de trabalho fantástico, porque você consegue levar lutas e utopias que você tem espaço para fazer isso. Ao mesmo tempo, você tem uma luta permanente para poder manter essa universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Eu coloquei para os meus alunos que trabalham no NEPU, eu quis ver como eles veem isso. Então, eu vou ler algumas das contribuições que eles mandaram. Contribui para uma formação que vai além do espaço acadêmico, que dialoga com outras esferas da vida e influencia na minha construção contínua enquanto ser humano. Entender meu papel como aluna de uma universidade pública na sociedade foi essencial e orientou meu olhar além da vivência acadêmica, mudando também a minha maneira de enxergar o mundo. Significou não só a possibilidade de experimentar o funcionamento da profissão, mas principalmente pela oportunidade de discutir, pensar e exercer um potencial muito importante que acredito ser parte fundamental de uma universidade pública. Oportunidade de pensar a cidade como um lugar de direito e de participar de espaços de discussão que não acontecem com tanta frequência no ambiente acadêmico. Me mostra que ainda temos muito a aprender, tanto no ensino da arquitetura quanto na execução da técnica, e me instiga a querer estudar mais ainda. A cada reunião do fórum e de equipe, aprendo mais como estudante e como pessoa, e é uma grande alegria fazer parte desta equipe. Era um projeto com a Prefeitura de São Paulo, né, que não tratava de assistência técnica especificamente, mas tratava dos planos regionais, das subprefeituras, né. E aí, a partir dessa experiência, que era uma experiência mais longa, né, da residência, que era voltada a profissionais de arquitetura e urbanismo formados há até 5 anos, né, e a gente fez pensou num formato que era de aulas às sextas e sábados, né, também para arquitetas e arquitetos urbanistas formados há até 5 anos, e a experiência, especificamente, que era o curso de prática profissionalizante. A gente registrou no sistema de extensão universitária da USP e tudo, mas ele não era um curso nem de especialização, nem de nada, assim, era um curso o formato era de prática profissionalizante, né. Então, a gente tinha a estrutura do curso era aulas teóricas às sextas-feiras e aos sábados um contato direto com uma comunidade, com um assentamento, que é o Jardim da União, na região sul aqui, no Grajaú. Então, a gente pensava sobre o assunto na sexta, e no sábado a gente tinha que encarar o bicho, né, de frente, assim, né, tinha que ficar de frente com aquela realidade e lidar com as respostas possíveis, né, para aquele momento, né, que começou com uma ideia de ser presencial e aí se tornou remoto, né, por conta da pandemia, já envolvendo 50 pessoas, e aí misturando, foi uma experiência também nova de misturar arquitetos graduados, profissionais de outras áreas, tinha advogados, assistentes sociais, tinha engenheiro ambiental, então tinha estudantes de arquitetura e urbanismo, estudantes de outras áreas, né, e lideranças comunitárias, aí no total de 50 alunos, assim, 50 pessoas, né.
e com um foco mais específico na regularização de interesse social, né? Regularização urbanística, fundiária urbanística de interesse social. A ideia desse curso era que ele acontecesse aos sábados, quando era presencial. Aí foi também uma parceria da PEABIRU, né, que tinha um edital do CAL, com o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos lá da FAUSP, o LabIAB, e a Unifesp, o Instituto das Cidades da Unifesp, então envolvendo uma outra universidade, que tem um campus do lado, praticamente, desse assentamento onde a gente ia trabalhar, que é o Elian, lá na Zona Leste de São Paulo. E aí a gente fez, e aí o curso aconteceria aos sábados, era um sábado aula, um sábado campo, né? E aí a gente acabou fazendo um formato todo online, e aí foi uma experiência diferente para a gente, assim, de formação, porque foi acontecendo paralelamente o curso com um plano popular de regularização e urbanização, né, que a PEABIRU estava desenvolvendo com uma equipe específica, né? Então, a PEABIRU ia trabalhando nesse plano, fazendo alguns levantamentos de voos de drones, satélites e tal, e aquilo ia servindo de insumo para o curso, e o curso também devolvia questões para o plano. Então foi uma experiência incrível, assim, porque no Jardim da União, que a gente tinha feito na primeira experiência, a PEABIRU tinha trabalhado lá num plano popular em 2017, a gente tinha feito visitas com disciplinas obrigatórias da FAO nessa área, usava a área como lugar de intervenção, de estudo, de intervenção, e aí depois veio o curso de extensão, né? Nesse caso, tudo aconteceu junto. A nossa residência, primeiro, ela é chamada de Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. Ela se viabiliza como proposta em 2011, quando tem essa aprovação, no formato de um curso de especialização, ou seja, um curso lato sensu. O título do curso é Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade. Por que nós colocamos assistência técnica, habitação e direito à cidade? Exatamente nessa conotação que a ideia não é a assistência técnica, a melhoria da unidade habitacional, que é uma coisa extremamente importante no Brasil, a gente viu aí na pandemia como isso se evidenciou, mas ela se amplia para a moradia, no sentido de poder atuar também no espaço público, poder atuar na discussão e na melhoria de espaços públicos nesses territórios, que é um desafio imenso, né? E que o indivíduo, né, a atuação do indivíduo e da família não chega, né? Você depende aí do poder público. Então, a ideia da residência é poder capacitar profissionais também para essa atuação. A ideia inicial era implantar como o SUS da habitação, ou seja, haveria um programa dentro do governo da Bahia para implantação de assistência técnica junto aos pequenos municípios, né? Ou seja, era a atuação dos residentes, bem no formato do modelo similar à da medicina e da saúde, no sentido do residente aprender em serviço. Então, essa era a ideia original. Mas, com a inflexão das políticas nacionais, né, essa ideia acabou não evoluindo, não prosperou. Nós estávamos todos muito, vamos dizer assim, desejando que o curso acontecesse, então nós reformulamos esse curso, né, e eu vou estar pontuando isso, nós reformulamos no sentido não de uma política estatal, mas sim de uma política pública, acadêmica, universitária, né, onde a interlocução se daria diretamente universidade com as comunidades, ou seja, um formato diferenciado do que foi imaginado. Ela tem como atividade, além da sala de aula, oficinas, pesquisa aplicada, seminários, ela tem um período grande de assistência técnica propriamente dita e culmina num trabalho final. Ela está voltada basicamente para profissionais recém-graduados e para gestores públicos, preferentemente na área de arquitetura e urbanismo, mas não exclusivamente,
algumas vagas são reservadas para áreas afins, até porque, trabalhando com as comunidades, nós precisamos ter um enfoque multidisciplinar, e isso tem sido muito, muito bom para o curso, né? O objetivo principal é viabilizar assistência técnica pública e gratuita com projetos de moradia digna, melhorias ambientais para comunidades vulneráveis, fortalecendo a inserção social da universidade pública em atividades extensionistas, isso com capacitação profissional, inovação tecnológica e essa interlocução com os territórios e as suas comunidades pelo direito à cidade. Então, esse é o nosso objetivo. Como eu falei, essa proposta original, ela surge do desejo já de começar como uma política pública, mas diante dos impasses, ela acaba se tornando um programa acadêmico que quer fomentar a política pública. O avanço é, sobretudo, essa continuidade. Hoje nós somos um curso permanente, né, com professores jovens, né? Hoje nós temos, no conjunto das 3 edições, para vocês terem uma ideia, nós temos 73 projetos, e não é só o projeto finalístico, é o projeto no sentido da atuação que cada um dos 73 residentes que passaram nas 3 primeiras turmas tiveram junto com cada comunidade. Foram 25 comunidades trabalhadas, algumas fora do estado da Bahia, como eu falei, nucleações. A residência, ela trouxe muito a comunidade para dentro da faculdade também. Não só fomos, né, para além dos muros, como eles vieram para dentro dos muros. A aproximação, ela não para com o curso, as comunidades continuam, os alunos, naturalmente, alguns deles querem seguir a carreira, até por conta das dificuldades também de trabalho, né? Hoje no campo de arquitetura, então eles acabam ingressando nos mestrados e levando os seus objetos de análise extensionistas para uma discussão mais técnico-científica. Isso tem sido muito interessante também. Se a gente confronta a demanda que existe hoje aí e a formação que nós temos hoje de arquitetos no Brasil, há um paradoxo aí que a gente tem que trabalhar, entendeu? Você tem uma baixa absorção de arquitetos hoje na prática e uma formação crescente de arquitetos. Então, é importante a gente frisar aqui os números daquela pesquisa do CAL de 2015, né, que ela trazia para nós a ideia de que apenas 7% dos brasileiros, em algum momento, contrataram, nos últimos 10 anos, um arquiteto urbanista. Ou seja, hoje nós temos 750 faculdades de arquitetura e quase 200 mil arquitetos. E a absorção dos arquitetos é muito pequena na proporção de vulnerabilidade que nós temos aí nos nossos territórios. Percebe-se, assim, a amplitude e as muitas possibilidades de atuação das universidades em relação à assistência técnica, formando, realizando e produzindo conhecimentos. Sua responsabilidade é muito grande. Uma responsabilidade que deve ser assumida, é verdade, mas também compartilhada, ao se abrir, se aproximar das demais instâncias que trabalham com artes, como os movimentos sociais, os conselhos profissionais, os órgãos públicos, a iniciativa privada. Nos parece justa a crítica geralmente direcionada às universidades pelo fato do percurso de formação dos arquitetos, arquitetas e urbanistas contemplarem pouco um vínculo concreto entre os conteúdos de sala de aula e a realidade precária da maior parte dos lares brasileiros. A dura realidade urbana brasileira impõe às universidades e escolas de arquitetura e urbanismo a criação de formas renovadas de ensino e aprendizagem, capazes de valorizar a extensão universitária, o ensino e a produção do conhecimento para a transformação da realidade, pautada em princípios tais como a relação indissociável entre a teoria e a prática, a abordagem crítica da arquitetura e urbanismo, a participação ativa junto às comunidades e movimentos sociais, sem deixar de lado a preocupação de fomentar uma formação científica, técnica, ética e humanista consistentes.